Hoje, especificamente, nós vamos ver alguns sintomas, não é? Que nós vamos encontrar aí alguns sintomas que as crianças podem estar passando na questão da depressão infantil, como nós podemos estar resolvendo, como que nós podemos estar fazendo. Claro que algumas dicas rápidas que eu vou estar passando com vocês aqui nos nossos minutos das nossas lives, toda terça e quinta às 15 horas, o nosso horário de Brasília. E a gente vai estar falando bem rapidinho. Semana passada a gente já entrou um pouco nesse assunto. Terça-feira nós falamos, iniciamos como que uma criança pode entrar em depressão. Na terça-feira a gente falou sobre isso, né? As causas da depressão. E agora nós vamos estar falando algumas coisas sobre os sintomas da depressão sobre a vida da criança, dos nossos filhos, e o que nós podemos fazer para ajudar, em nome de Jesus, que a criança não passe por não permaneça nesse processo de depressão infantil. Então você que está entrando aí com a gente, pega o aviãozinho, manda para as pessoas, para que as pessoas possam estar também participando conosco. Nós vamos entender um pouquinho aí rapidamente algumas causas da questão da depressão infantil. Misericórdia, que tem assolado muitas pessoas, tem assolado muito aí as vidas, principalmente nesses dias de pandemia que nós vivemos, de isolamento social e essas coisas mais. Então, são assuntos importantes, nós precisamos trocar ideia junto aqui, em nome de Jesus, para que a gente possa crescer com isso. Então, eu vou iniciar aqui já. Você que está com a gente, vai dando seu ok, vai curtindo aí, vai seguindo a gente também lá no YouTube, Rafael Zorzeta. Os vídeos ficam lá também, pelo menos uma prévia dos vídeos. Vou deixar gravado aqui, conforme nós fazemos toda terça e quinta às 15 horas no @r.zorzeta. A gente está deixando gravado aí essa live para você curtir, comentar, falar. De repente tem algo que eu não sei te responder, aí a gente vai junto aprender. De repente você tem muita coisa para nos ensinar, a galera que vai estar conosco também assistindo depois. Então conto com você para isso. Pega o aviãozinho, manda para quem você ama, quem você curte aí, e nós vamos estar falando sobre isso, beleza? Então vamos lá. Nessa semana agora nós iniciamos um assunto bem importante, muito polêmico, né? Que é a depressão infantil. Aí nós falamos muitas coisas, muitas causas, né? O que causa a depressão infantil em nossos filhos. Falamos sobre a potencialização da internet, não é? Também vimos isso, que hoje a informação é muito forte sobre a vida das nossas crianças. Elas recebem informação a todo tempo, principalmente pela internet. Basta um clique e já tem inúmeras informações, tantas coisas, né? E o cérebro não está preparado para receber tamanhas informações. Falamos também sobre o bloqueio emocional, que muitas vezes nós que não sabemos ou não sabíamos cuidar dos nossos filhos, bloqueamos as emoções, os sentimentos, os desejos das crianças, dos nossos filhos. Aí eles não conseguem externizar aquilo, e às vezes aquilo está tão forte no coração, e aí o exemplo que eu dei foi como o pai chega para o filho: homem que é homem não chora, guri, vai chorar para lá, não chora aqui, que não sei o que. Às vezes a criança externizando um problema e o pai vem ou a mãe bloqueia esse sentimento, e aí a criança começa não ter um raciocínio completo, um raciocínio emocional. Ela não consegue lidar com as situações, não consegue administrar as situações, e mais a informação, a gama de informação que ela tem, e ela não sabe administrar aquilo. Aí entra os sentimentos, entra os temperamentos, entra a formação do caráter que ela está vendo, que o pai e a mãe estão fazendo todo dia, enfim. Tudo isso nós falamos aí na terça-feira, e isso pode causar a depressão sobre a vida dos nossos filhos, né? E aí hoje nós vamos entrar um pouco como nós podemos identificar as depressões, os sintomas que a depressão pode trazer sobre a vida dos nossos filhos. E lembrando que qualquer que seja, o mínimo que seja, a criança vai externizar isso para a gente. Ela está sentindo de alguma forma, ou está começando a sentir algumas características, demonstrando algumas características da depressão, mas ela está começando a entrar nesse ambiente depressivo. Então a gente precisa ficar atento, realmente ficar atento, sentir o que a criança está fazendo, a forma que ela está fazendo, como que ela está fazendo, porque senão isso pode ser muito prejudicial lá no futuro, não é? Nós falamos várias coisas que pode bloquear o raciocínio da criança também. Nós falamos isso na segunda-feira, né? Então, assim, o que a gente entende? Hoje
precisamos ver que a criança ela está muito pressionada, não é? A criança está muito pressionada, ela está sentindo muita pressão no ambiente que ela está vivendo. Por mais que pareça ou não, por exemplo, eu vejo lá em casa, né? Hoje as meninas, né, como o pessoal já sabe, a minha filha mais velha vai fazer 18 anos e a mais nova tem 15 anos, né? Vai fazer 15 agora em outubro, mês que vem. Então, não tá, os estudos estão sendo em casa, né? Agora já está retomando muitas coisas na aula, mas geralmente é remoto, cuida das afazeres em casa, fica mais tempo dormindo, mais tempo em casa, então parece que está tudo numa boa, está tudo feliz, né? Tá até folgando. A gente tem esse sentimento, né? De tá folgando as coisas, puxa, fica em casa o dia inteiro, só lava uma louça, limpa, estuda no período da manhã ou no período da tarde, mas isso também tem pressionado os nossos filhos, tem trazido pressão, porque hoje elas não estão fazendo mais do que fazia antes, não é? Uns meninos, por exemplo, ficavam na rua brincando, jogando bola na rua, não dá para muito mais fazer isso, por enquanto, por conta do isolamento social que a gente está passando, por conta dessa pandemia, não é? Então isso traz também sentimentos de não poder, não conseguir externizar aquilo e não conseguir, volto a dizer, administrar o sentimento que elas estão passando. Então tudo isso vai fervilhando, vai fervendo na cabeça, vai acontecendo situações, por exemplo, como briga dos pais, situações dentro de casa, discussão entre os pais e as crianças presenciando, porque agora está muito tempo dentro de casa, não é? Não consegue uma outra forma de escape, também falamos isso um pouco na terça-feira, de criar mecanismos ou formas ou uma nova situação para que a família possa fazer coisas novas, não é? Vamos andar de bicicleta, vamos correr, vamos pescar, vamos fazer qualquer coisa para fora, oxigenar o cérebro, as emoções e os sentimentos, não é? Para que isso não traga bloqueio nas emoções, também falamos sobre isso, os bloqueios das emoções com os nossos filhos, enfim. Então as crianças estão passando por todo esse momento, e aí automaticamente, por não conseguir externizar isso tanto com a gente ou com o próprio amigo ou amiga, enfim, ela vai se isolando. Então esse isolamento cada vez mais vai sendo criado uma vida dupla, que é o avatar, né, que ela vai criar na internet, que ali na internet eu posso falar com quem eu quiser, fazer qualquer coisa, já começa a fazer umas lives dependendo da idade, meio sem graça, com perguntinhas, esperando resposta das pessoas, né? E aí o diabo começa a entrar nisso. Então é uma falsa, são doses homeopáticas de prazer. Então aquele momento tem um prazer, mas daqui a pouco volta para o quarto, acabou a live, acabou aquele momento, dependendo da idade, a criança, o jovem, o adolescente começa a se sentir deprimido de novo. Não é? Então nós precisamos tomar cuidado com isso, tomar cuidado, analisar, estar vendo o que eles estão vendo, porque aí entra outro perigo muito eminente nos dias de hoje, que é a pornografia, não é? Então a criança, basta bater um clique ali, já entra em site pornográfico, escrever nua, pelada, qualquer bobeira que escreve, e sem filtro, sem nada, a internet tem isso. Então nós como pais também temos que saber ver isso, porque a criança numa idade não está preparada para ver o sexo, ver aquelas coisas, o corpo, enfim, né, de uma outra pessoa. Então aquele sentimento, aquela emoção, ou seja, começa a trazer um padrão para a vida dela. Olha, meu padrão de mulher vai ser igual a essas mulheres que eu vejo na internet. Ou um homem, né? Uma mulher, meu padrão de homem é um homem forte, bonito, musculoso e rico. Só que são padrões que não existem, porque a internet é tudo fake, né? A gente sabe que a grande maioria é isso. São pessoas que usam os meios de comunicação, a internet, para que não tragam nenhum padrão sobre a vida das pessoas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, entendeu? Então, analisando isso, porque os padrões desse mundo não são os padrões para os nossos filhos. E aí vai trazendo padrões de relacionamento, padrões de amizade, padrões dentro de casa. Puxa, mas olha, o pai daquela menina naquele vídeo que eu assisti, naquela série da internet que era de 18 anos, eu tenho 13, 12, 11 e assisti, o pai daquela menina age dessa forma assim, meu pai não age assim. Então começa a fazer uma comparação. E aí volto a dizer, a criança não está preparada para administrar esse monte de coisa.
e ela não estando preparada para administrar esse monte de informações, ela não sabe o que fazer. E aí, se eu e você não tivermos sabedoria, muita sabedoria, para saber conversar, trazer a criança para perto, conversar com ela, o que você está sentindo, o que está pegando agora, qual que é esse problema agora, e aí a gente não sabe identificar isso, não sabendo identificar, aí a gente fica meio para não demonstrar que nós não sabemos, um sentimento talvez fraco que nós temos, então a gente quer fazer de conta que sabe. Para com isso é coisa da sua idade, isso é besteira. E aí os nossos filhos vão mergulhando cada vez mais nessa depressão e tudo mais. Olha só, para a gente entender algumas coisas aqui, vamos dar um exemplo, por exemplo aqui. A criança começa a externizar algumas coisas, alguns sentimentos. Rosto triste, não é? Cansado, triste. Lógico que de repente a criança está triste por alguma coisa, para a gente precisa entender que depressão é diferente de tristeza. Não é? Às vezes a criança está triste por alguma coisa, por algo que ela queria, ou uma falta de alimentação, ainda não comeu ainda, ou tem algum sentimento de tristeza. Está triste, agora está deprimida, meu Deus, para com isso, vamos sair, estou ficando... Não é isso. A questão é o tempo que a tristeza fica. Né? Se é uma semana, 2 semanas, passou de 2 semanas, já começa a ficar atento, porque está com sintomas de depressão, realmente, né? A criança está triste, mas ela pode estar triste com muitas coisas, por exemplo, agora, deixar de fazer o esporte com os amigos, deixar de correr, deixar de fazer muita coisa que fazia antes, traz uma tristeza, traz uma dificuldade, como eu enfrentei aqui, falando para vocês mesmo com as minhas filhas, quando nós viemos para Curitiba, porque quando nós chegamos em Curitiba, nós tivemos várias dificuldades, porque fazer as amizades, o ambiente é diferente, o frio, as pessoas são um pouco diferentes do que a gente já viveu, então tudo isso foram trazendo situações que poderiam estar trazendo depressão sobre a vida delas, e aí a gente teve que trazer formas alternativas, vamos sair mais, não tem dinheiro, mas vamos dar uma volta, vamos para algum lugar rápido, vamos dar a volta no quarteirão, pega os cachorros para passear, como eu já falei várias vezes. Então, criando situações para que a criança saia, os nossos filhos saiam desse momento. Volto a dizer, rosto triste, identifica isso. Por que está triste? Pergunta, conversa numa boa, sem pressionar. Vem cá, e aí, eu tô vendo que você está um pouquinho diferente, filhão, filha, o que está acontecendo, né? É uma situação, então a gente tem que analisar isso. Outra coisa, falta de vontade de brincar, nem sozinho, nem com outras pessoas. Às vezes a criança chega nesse momento, eu não quero brincar mais, não está legal, o que eu estou fazendo não está bom, eu quero ficar quietinho aqui, eu vou ficar sem fazer. Mas você corria, você brincava, você pulava, por que não está fazendo mais? Porque aí tentar identificar, não é nada. Não é nada, como assim não é nada? Não é nada, já falei não é nada. E a gente tem que começar a identificar, não, então tá, eu vou te respeitar, mas daqui um pouquinho, ou mais tarde eu volto e você vai me contar o que está acontecendo, tá bom? E a gente precisa ver isso. Muita sonolência, cansaço constante, sem energia para nada. Isso acontece, a depressão traz muito isso, né? A depressão força o nosso cérebro a não trabalhar, que na verdade ele já não quer trabalhar, ele não quer fazer nada, aí o nosso corpo inteiro começa a querer ficar descansando, não querer fazer nada. É igual quando você se alimenta bastante, come, não dá aquele sono, por quê? Porque o seu organismo está preocupado, focado na digestão do alimento. Então, quando está focado na digestão do alimento, está trabalhando ali. Então, dá aquela sonolência, vontade de descansar e tal, né? Mas a criança o tempo todo tem que analisar, porque pode estar com esse sentimento de depressão, não é? Birras, irritabilidade sem razão aparente, não é? Ficando pirraça, fica muito pirraça, falta de humor o tempo todo. Então, a gente precisa identificar. Lembrando que hoje nós estamos falando e tentando identificar algumas situações que os nossos filhos possam estar com depressão, tá? Então nós estamos falando sobre isso, não é? Choro fácil exagerado, sensibilidade exagerada, muita coisa exagerada demais, entendeu? Então tem que identificar isso, procurar trazer umas formas de escape para isso. Lógico que ver se é birrinha demais. Espera aí, por que tá com birra tudo? Então tá com uma deficiência, alguma coisa, a criança tá deficiente. Então precisamos criar alternativas. Volto a dizer, perpetua isso por 2, 3 semanas, então tem que buscar ajuda, né? Nós vamos falar sobre isso depois, né? Choro fácil, exagerado, como nós já falamos, falta de apetite, isso também, às vezes a criança não quer comer, não é? Perda de peso demais,
Né? A criança também, lógico que tem o oposto disso, comer demais, que aí entra na obesidade também por falta de fazer exercício. Também é os sintomas da depressão, mas aqui nós estamos falando de falta de apetite. Fica atento a isso, se a criança está comendo menos, por que está comendo menos, não está com tanta fome, nossa, comia doce, não está comendo, o que está acontecendo? Então tem que identificar isso daí. Dificuldade para dormir ou até mesmo muitos pesadelos, lógico que isso pode também estar estar atrelado com aquilo que eu sempre falo, que os pais muitas vezes deixam os filhos assistir qualquer filme com a classificação do filme. E aí muitos falam assim, eu vejo isso muito com as crianças que a gente trabalha, né? Mas eu assisto o filme mesmo, até que o meu pai pode. Pô, filme de 18, 17 anos, uma criança de 10, 11, assistir um filme de terror, ou até um filme sensual, só porque está com o pai ou com a mãe do lado pode. Isso então vai trazendo bloqueios para a vida das crianças, ou vai despertando interesse para algumas coisas que elas não estão preparadas ainda para receber. Então tem que tomar cuidado. Aí na hora de dormir fica com medo de escuro. Quantas crianças eu pergunto, quantas vezes eu faço isso para as crianças? E aí, coisa que tem medo de escuro, brincando, um monte, ou a maioria levanta a mão. E aí você começa a ver por que tem medo de escuro. Porque minha mãe falou isso. Se eu não obedecer, o homem do saco na rua vai pegar. Quantos já passaram por isso, né? O homem do saco vai pegar. Se eu falar besteira, vai acontecer isso e isso. Então a gente coloca medo para a vida dos nossos filhos, para que eles não façam algo, para que eles respeitem aquilo, as regras e normas que nós estamos estabelecendo. Mas é errado colocar medo. A gente coloca limites e explica as consequências da falta de cumprir o limite. Aí sim. Então nós precisamos entender essas coisas e a forma que nós estamos trabalhando. Porque senão nós vamos criar essas crianças assim, com medo de fazer as coisas, com medo de tudo, com medo do novo, de viver algo novo. Se ela não vive algo novo, ela não começa a explorar, sair da situação de conforto. Eu preciso trabalhar a minha mente para criar alternativas novas. É o que nós fazemos na educação. Então nós vamos educar os nossos filhos a não e acabou, que eu já tenho sempre falado isso. Não é não e acabou, é não por conta disso, disso, disso. Então eu vou te dar 2 ou 3 opções para você não fazer isso, mas para você fazer outra coisa. Então a gente bloqueia os filhos de fazer aquilo, só que damos opções para eles pensarem, para tomar decisão e tudo mais. Então isso é importante, não é? Medo e dificuldade em se separar da mãe ou do pai. Não, eu quero ficar perto do meu pai, eu quero ficar perto da mãe o tempo todo. Lógico que aí pode entrar em algumas situações também que nós vamos falar mais para frente da criança ter sido abusada, não é? Então a segurança do pai e da mãe é forte. Então se alguém tocou em partes íntimas da criança, por exemplo, ela fica com esse medo. Eu não posso sair de perto do meu pai, eu não posso sair de perto da minha mãe, senão vai acontecer de novo. Então tem que tentar entender isso. Não é? Porque realmente se ela foi tocada e a pessoa falou, se você não falar, se você falar, eu vou matar teu pai, vou matar tua mãe, eu vou brigar, pode ser parente próximo e tudo mais, nós vamos falar isso depois, volto a dizer, mas é uma entrada leve aqui, que realmente pode acontecer, dela não querer se separar de pai e de mãe, quer ficar muito próximo, porque até, de repente, até entre irmãos, né, com umas brincadeiras chata, boba, tocar nas partes íntimas, primos e tudo mais, aí a criança pode ter esse sentimento. Então a gente tem que analisar, puxa, quer ficar muito perto de mim, e aí vai buscando isso para tentar identificar, né? Sentimento de inferioridade, principalmente em relação aos amigos, na creche, na escola, onde que a criança esteja. Eu sou inferior a todo mundo. Então isso pode ser um princípio de depressão também. Eu não tenho valor, eu não sou nada. Aí ele tem que tomar cuidado, tem que mostrar para a criança quem ela é em Cristo Jesus, o preço que Deus pagou dando o seu único filho para morrer por nós, conforme João 3,16, não é? Então nós precisamos trazer isso para a vida da criança, para que ela entenda que ela tem valor. Mas essa valorização vai vir, não só de você falar, mas você agir dentro de casa e tudo mais, não é? Sentimento de estar fraco, um fraco rendimento na escola, falta de concentração, não consegue se concentrar muito, a criança está lá, por quê? Porque ela pode estar entrando em depressão. Volto a dizer, o que é a depressão nesse estágio? A criança não sabe administrar as suas emoções, ela vai ficando doida, igual eu e você, às vezes nós estouramos por alguma coisa, mas a gente consegue externizar, falar com o marido, falar com a esposa, falar com um líder, falar com um pastor, com um psicólogo, enfim, a gente consegue externizar isso, tirando de fora esse sentimento. E a criança não está conseguindo, por conta de vários assuntos que a gente já falou aqui, bloqueios emocionais, não é? Falta de inteligência emocional, até dos pais que não criaram isso com seus filhos, enfim, outros assuntos, outros momentos nós vamos falar sobre isso, não é?
ou incontinência urinária ou fecal. Olha isso, a criança não está segurando muito a urina, não está as fezes, ela está segurando muitas vezes, não vai no banheiro, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso, que é um momento de depressão, também tem a ver com toque físico, não é? A criança ter sido abusada de alguma forma também pode acarretar isso, né? De não segurar a bebê de 6 meses a 2 anos de idade, a gente pode começar a identificar algumas coisas, recusa no alimento, perdendo peso muito rápido, né? Pequeno atraso na linguagem, alguns distúrbios. Por que a criança está passando por isso de 2 anos de idade? Porque ela pode estar entrando nesse momento de depressão. Por que ela está entrando em depressão? Aí são as causas que nós já falamos. Pode ser várias coisas, até mesmo a questão ter sido tocada e tudo mais. Crianças de 2 e 6 anos, né, na idade da pré-escola, o que acontece? A maioria dos casos também começa a acontecer aqui, não é? As crianças começam a ficar com birra constante, muito cansaço demais, pouca vontade para brincar, falta de energia, fazer xixi na cama, não é? São coisas assim, eliminar as fezes involuntariamente. São situações de 2 a 6 anos de idade que a criança pode estar mostrando ou querendo dar sinais que ela está entrando em depressão. A gente tem que tomar cuidado com isso. Isso pode acontecer realmente na vida. Dificuldade de separar pai e mãe, que nós já falamos, não é? Querer ficar muito isolada também, crises intensas de choro, pesadelos, não é? Isso acontece. Agora, de 6 a 12 anos, isso daí é complicado, né? Às vezes os sintomas são menores da manifestação da criança, não é? Mas ela pode começar a ficar também a dificuldade na aprendizagem, pouca concentração, notas vermelhas na escola, notas ruins, notas baixas, isolamento, né? Irritabilidade, falta de apetite, dor de cabeça, dor de estômago, falta de peso. Olha que louco! A criança pode estar entrando nessa depressão e às vezes a gente não sabe, até 12 anos de idade, a gente precisa identificar isso, não é? A criança, ela não quer estar perto de ninguém, começa a se sentir inferiorizada. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, qualquer um está falando de mim. Ela está falando de mim, tá vendo? Olhou para mim com uma cara virada. Nossa, por que você não... Aí a gente tem que começar a identificar os nossos filhos. Querida, por que você não quer ir para a escola hoje? Aconteceu alguma coisa? Alguém tocou em você? Alguém falou alguma coisa? Qual que é o sentimento que você está tendo? E começar a buscar isso. Sabe, queridos, não é mimimi, não. Realmente a depressão hoje não é sério. Existe na vida das nossas crianças. E a gente fica com essa situação. Mas na minha época não era assim. Pô, mas nessa época era diferente. Eu confesso que eu custei a aprender isso. Demorou para eu aprender isso também. Demorou para eu colocar na minha mente isso também. Que, cara, não é brincadeira. Se a minha filha de 5, 4, 3 anos está falando alguma coisa, eu vou tentar identificar. Vou valorizar o que está acontecendo. E é bem interessante isso, que isso é muito, muito real. Que quando a gente trata com criança, né, os encontros que eu faço com as crianças, descobrindo Deus e outras coisas mais que a gente trabalha, o pessoal que está comigo sabe como a gente faz isso. Você identificar a necessidade da criança ou o problema que a criança está passando é você estar no mesmo nível da criança. Mesmo que aquele monte de criança, a criança é uma só. Ela não é todo mundo, ela é uma só. Então, se você está lidando com várias crianças ou situações ao mesmo tempo, é você olhar para aquela criança como um ser individual. E dentro de casa, quem tem 2, 3, 4, 5 filhos, cada um é cada um. Não dá para tratar da mesma forma todos, porque aí já entra o temperamento, já entra aí as emoções, o sentimento, as linguagens que a criança está começando a se desenvolver ainda. Anos, dando até uma palestra, uma reunião ou um culto na igreja, falando alguma coisa, você já identifica a criança olhando para você com uma cara diferente. Quando você toca num determinado assunto que fere a criança, que outras não feririam porque ela foi machucada naquilo, a criança
começa a chorar, aí você já identifica. Quantas vezes, eu acabando até o próprio culto da igreja, eu saindo para conversar com uma criança e falando com ela, eu falo, eu vi que você estava chorando por conta que eu falei isso, a criança começa a chorar, aí devagarzinho vai indo, identifica que ela foi tocada por um padrasto, um tio, um primo, alguém tocou e fez alguma coisa errada nela. Então muitas dessas coisas traz a depressão para a criança. Por quê? Porque de alguma forma ela quer externizar, e a gente não sabe identificar, acha que é mimimi, acha que é frescura, acha que é barreira, para com isso, que não sei o que, vamos lá, vamos tocar o barco, vamos tocar o barco. E passa por cima querendo colocar outra coisa em cima daquilo que não foi resolvido. Se não foi resolvido, não tem como colocar outra coisa em cima. Aí a criança vai armazenando até que ela explode num sentimento desse de depressão. E a depressão, como a gente já falou, principalmente na terça-feira, é muito séria, porque a dor da mente, a doença da mente, a dor que a criança sente, quem já teve depressão sabe como que isso é forte. A dor da mente é tão forte que a gente automaticamente, o nosso cérebro quer criar outra dor para substituir aquela. E aí é onde as crianças se cortam, não é? Aquele negócio que nós já falamos aqui também, da boneca Momo, baleia azul, a Elsa, né? Que agora um cara fica se vestindo de Elsa e falando para as crianças fazerem barbaridades e muitas outras coisas mais que a internet tem. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que os nossos filhos estão vendo na internet, o que eles estão fazendo. Isso é muito sério, gente, isso é muito sério. Pais, nós precisamos identificar isso, nós estamos aqui. Eu quero te ajudar nisso, a que você tenha um relacionamento saudável com os seus filhos, com princípios cristãos. Nós precisamos disso, precisamos aprender juntos, que foi minha dor. E tem sido que eu tenho 2 filhas ainda, tem muita coisa que aprender, muita coisa que fazer. E aquilo que eu tenho aprendido aqui, eu quero passar para você de alguma forma, para que em nome de Jesus nós possamos não passar por essas dificuldades. Ou passar, mas resolvendo de uma forma que possamos resolver. Entendeu? Então eu quero te ajudar nisso, a ter um relacionamento saudável com seus filhos, com princípios cristãos. E entenda que esse assunto que nós estamos falando é muito forte, é muito pesado, porque a depressão, as causas da depressão podem ser várias, né? Abuso da criança, discussão entre pais dentro de casa, os pais discutindo entre casa, não é? Situações de traumas familiares dentro de casa, não é? As brigas dos pais, o medo da separação dos pais por conta das brigas. A criança começa a entender isso, porque ela está vendo tudo que nós estamos fazendo, não é? Aí as crianças, ou teens, ou adolescente, entrando nessa área, ele começa a buscar esses escapes, não é? Vendo tudo que está acontecendo, e aí pode entrar nas drogas, que é outro assunto que nós vamos falar também, não é? Nas bebidas, entendeu? Então, aquele momento de prazer tira o momento da dor. Só que eu quero ter mais momento de prazer, e é onde vai entrando nas drogas, nessas coisas, na pornografia, nas porcarias da internet, não é? Lógico que é uma comparação que eu vou fazer agora, assim, é meio até tola, mas eu que sou homem, eu sei quem gosta de pescar, por exemplo, né? Ou fazer alguma outra coisa que demanda muito a força da tua mente, a sua concentração naquele momento. Você esquece de tudo. Quando a gente vai pescar, por exemplo, mesmo que não pega nada, mas você está no meio do mato, vendo tudo aquilo, aí você joga um anzol, você fica lá parado, esperando. É impressionante, você não consegue ficar pensando em outras coisas. Ainda mais quando começa a beliscar, pescar, pegar, você pega um peixe, alguma coisa, você fica focado naquilo. É impressionante. Entendeu? A cabeça fica focada naquele resultado. Então você consegue esquivar outras coisas. Você não sente mais nada, você não lembra dos problemas, você não lembra das dificuldades, porque naquele momento você está focado. Então é mais ou menos isso que os nossos filhos querem fazer, ou as crianças tentam fazer, trazer uma dor mais profunda, ou focar em algo para tirar aquela dor da depressão. Então nós precisamos entender e tomar cuidado, porque às vezes nesse momento que ela vai estar buscando outra coisa, onde ela entra na internet, onde ela vai ver porcaria da internet, onde ela vai ver assuntos na internet que realmente vão degradar a sua criação, a sua formação. E lembre-se que principalmente as crianças menores, até 7, 8 anos de idade, está formando o caráter de uma criança. Meu Deus, uma criança de 4, 5 anos vendo pornografia o tempo todo. Você imagina o que essa criança vai levar para o casamento?
O que ela vai levar para o seu relacionamento, tanto homem quanto mulher. Então isso é muito sério, vai arrastar uma situação profunda lá. Então nós precisamos entender isso. A depressão não é mimimi, ela existe. Nós precisamos estar atentos com os vários sinais que nós falamos aqui, que eu conversei, que nós falamos aqui, para identificar, o rosto triste, falta de vontade de brincar, muita sonolência, birras, irritabilidade sem razão aparente, choro muito fácil exagerado, falta de apetite, dificuldade de dormir, medo e dificuldade em se separar de pai e de mãe, sentimento de inferioridade, fraco rendimento na escola, incontinência urinária e fecal e muitas coisas mais. E nós entramos e falamos sobre esse assunto aqui. Então, nós temos que tomar cuidado sobre essas coisas. E aí, o que nós podemos fazer então? Como eu falei, trazendo já para a gente estar partindo para o encerramento da nossa live, mas para a gente trazer algumas soluções. Sempre isso, tentar identificar o porquê que a criança está diferente. Ela não está mais normal, está fazendo coisas que não fazia. Claro que a criança também, o jovem, principalmente o jovem, o adolescente, pré-adolescente, enfim, estão nos seus hormônios, estão descobrindo as suas mudanças, as mudanças de vida, não é? A depressão é uma somatória de várias coisas, mas nós podemos resolver no começo. Então, identificando, como eu estou falando, essas situações, sempre trazendo para perto, respeitando o ambiente dos nossos filhos. Agora eu quero jogar videogame, tá bom, beleza, mas depois nós vamos conversar, hein? Não é o tempo todo fazendo só aquilo que eles querem, não é? Mas trazendo para perto, identificando as necessidades, identificando o que a criança está buscando e tudo mais. Então, como nós podemos resolver? Criando alternativas seculares, para fora de casa. Vamos dar uma volta, vamos nos parques, aqui em Curitiba principalmente tem vários parques, tem as colônias para visitar, vamos andar de bicicleta num lugar diferente, vamos passar um final de semana diferente, vamos todo mundo agora jogar videogame, vamos todo mundo assistir um filme agora, vamos escolher um filme legal, pega 3 opções, uma que você quer e outra que eles querem, por exemplo, e vamos todo mundo assistir junto, cria um ambiente, marca um horário para isso. Olha galera, amanhã, por exemplo, amanhã é sexta-feira, amanhã às 8 da noite, às 20 horas, todos nós assistir um filme juntos em casa. Ai, que babaquice, não tem problema, vai e faz, porque aí você vai criar um hábito. Olha, sexta-feira é o dia da família, hein? Sexta-feira é o nosso dia ou qualquer outro dia da semana. E comece a criar hábitos. Olha, criar novas memórias positivas, para que elas enfrentem as negativas, deixe as negativas de lado, criando positivas, sobrepondo as negativas. Então isso é importante. É claro, se intensificar mais, se você não conseguir resolver, aí tem que buscar ajuda do psicólogo, psiquiatra, de pessoas realmente que possam te ajudar nisso, dependendo até da idade e tudo mais, até te ajudar isso para que você saia também desse ambiente depressivo, dessa depressão, até tomar um remédio de repente, Essas coisas são normais, queridos, não tenha medo disso. Eu passei por isso, era empresário antes, fechei 2 empresas, passei por situações difíceis, eu tive que tomar calmante, tive que tomar alguns remédios, entendeu? Isso é normal, isso faz parte, não é? Mas você precisa buscar a ajuda de um profissional, porque aí vai ver a sua situação específica. Aqui nessas lives a gente dá um geralzão, uma pequena ajuda para você, para ter um relacionamento saudável com seus filhos, com princípios cristãos. É isso que nós fazemos nessas lives. Mas se a coisa é muito profunda, realmente você precisa investir nisso. Os nossos filhos são o nosso maior bem. Investir na educação, investir nos estudos, sim, mas investir nas emoções dos nossos filhos também. Investir no sentimento deles, entendeu? Crie situações, vamos fazer um pão feito em casa, vamos fazer um sushi, vamos fazer um churrasco comigo, me ajuda a cortar essa carne, me ajuda a fazer isso, sabe? Crie situações, não é? Arrume um tempo para viver dessa forma com os seus filhos, invista nisso, porque os nossos filhos são o nosso maior bem, os nossos filhos precisam disso. Então, o que eu queria deixar para nós hoje, nesse dia, é isso. Identifique isso. Às vezes nossos filhos podem estar com alguns sintomas de depressão, por aquilo que eles estão vivendo, aquilo que eles estão passando, e aí nós vimos aqui algumas formas de identificar isso. Como você pode identificar? Os nossos filhos, eles vão externizar isso. Primeira coisa é você ter paciência, ter calma e conversar, saber entender. E aí, identificou que está entrando nesse ambiente de
de depressão, criar situações alternativas para que realmente a criança possa criar memórias positivas e a partir dessas memórias positivas ela possa viver diferente e tudo mais. Amém, meus queridos? Obrigado por estar conosco mais uma vez, mais uma live aqui. Nossa live é 30, 40 minutinhos. Se você gostou, então dá um okzinho aí, escreve alguma coisa nos comentários, vai ficar a live aqui, manda um aviãozinho para alguém, segue a gente também ali no Facebook, no @r.zorzeto e no YouTube, são vários vídeos que nós estamos deixando lá também, no Rafael Zorzeto, nosso YouTube, tem vários vídeos. E lembre-se, toda terça e quinta, às 15 horas, horário de Brasília, estamos juntos aqui, falando sobre vários assuntos para os nossos filhos, como ter um relacionamento saudável com os nossos filhos, com princípios cristãos. Se você quer dar um comentário, pode comentar na live também, pode falar alguma coisa, estamos juntos nessa missão, ok? Muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui, e eu espero você, então, na terça-feira, às 15 horas, e nós vamos estar falando sobre esses assuntos, sobre como ter relacionamentos saudáveis com os nossos filhos e principalmente com princípios e base cristã. Deus abençoe, muito obrigado, um excelente final de semana. Tchau, tchau.